Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje a gente vai continuar a resolução de exercícios que envolvam princípio multiplicativo. Para a gente poder ficar craque nesse raciocínio, que ele é fácil, mas se você não pega exatamente o raciocínio, você se enrola bastante. Então vamos lá. Uma prova é composta de 8 questões, do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas para nós é diferentes, né? Ela pode ser respondida. Então uma combinação, por exemplo, de todas verdadeiro, todas as 8 questões marcadas verdadeiro, é uma possibilidade de responder a prova. Uma marcando tudo como falso é outra possibilidade. Uma marcando 7 primeiras como verdadeira e só a última falsa é outra possibilidade, porque é diferente daquela primeira e da segunda, que estava todo mundo verdadeiro e a outra todo mundo falso. Então como é que eu faço isso? Simples. Eu tenho 8 questões, então vou pôr aqui, 8 situações que eu vou ter que analisar as minhas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho, para a primeira questão, aqui olha que seja a primeira, segunda, terceira. Depois você vai ver que você nem precisa ficar pondo isso daqui. Isso aqui eu estou pondo só para você perceber o que é que nós vamos fazer aqui. Sétima e 8ª questão. Eu quero saber quantas possibilidades de resposta eu tenho para a primeira questão. 2. Ou é verdadeira ou é falsa. Então aqui eu tenho 2 possibilidades. Perceberam? O que eu coloco aqui é a quantidade de possibilidades. Segunda questão. Quantas respostas eu posso dar? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. 2 também. 2 aqui e 2 aqui. E na terceira, também 2. Na quarta, também 2. 2. Não importa qual que é uma das 8 questões, eu só posso dar uma dessas 2 respostas. Ou verdadeiro ou falso. Agora, o que eu faço? Princípio multiplicativo. Multiplicação dos elementos. Porque o que eu vou responder na sétima não tem nenhuma influência com o que eu respondi na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na primeira. Então, eles são independentes. Se eles são independentes, princípio multiplicativo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 64. Não, 32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 128. E 2 vezes 128, 256. Então, eu tenho 256 maneiras diferentes, distintas, de responder essa prova. Tranquilo, né? Vamos para o terceiro aqui. Considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine quantos números de 3 algarismos podemos formar. Vamos fazer um parênteses aqui e entender uma coisa. Qual a diferença entre algarismo e número? Algarismos são os elementos usados para formar os números. Quem é que a gente usa para formar número? O algarismo 0, 1, 2, 3, 4, até o 9. Aí quando eu junto 1 e 8, eu tenho o número 18. Quando eu junto o algarismo 3 e 4, eu tenho o número 34. Junto o algarismo 1, 0 e 2, eu tenho o número 102. Então, algarismo é uma coisa, número é outra. Só tem um momento em que os meus algarismos e os números, eles são a mesma coisa, que é quando eu estou tratando dos números de 0 a 9. Porque ao mesmo tempo ele é algarismo e também é número. Então o 0 sozinho, ele é o algarismo 0 e também é o número 0. O 2 sozinho é o algarismo 2 e é o número 2. Agora, quando eu junto eles com outro, ele passa a ser apenas um número. 2 algarismos ou mais juntando, viram um número. Então aqui eu tenho de algarismo, eu tenho de 0 a 9. Então eu tenho de 0 a 9 de algarismos. Agora números, a gente já sabe, né? Eu tenho infinitos números. Olha que beleza. Infinitos números. E aí ele está dizendo o seguinte: determine quantos números
de 3 algarismos podemos formar? Cuidado com as perguntas, hein? Tem palavrinhas chaves que a gente tem que prestar muita atenção. Ó. Então eu tenho aqui, ó, número com 3 algarismos. Se é número, eu sei que aqui é a casa da unidade, aqui é da dezena, e aqui é da centena. Então eu vou ter um número na centena, um número na dezena, um número na unidade. Ele fala aqui em algum momento que eu não pode repetir número. Por exemplo, o número 444, 444, ele não pode aparecer? Ele não fala. Ó. Se não pudesse aparecer números repetidos, ele teria que dizer que seriam com algarismos distintos, ou seja, algarismos diferentes. Como ele não fala nada, pode aparecer o mesmo algarismo em todas as unidades. Só que cuidado, hein? Aqui a gente não coloca o algarismo, a gente coloca a quantidade de algarismos que eu tenho disponível para aparecer nessa posição. Outra informação importante. Se o número tem 3 algarismos, se eu escrever o número 24 ou o número 024, isso aqui é diferente? Não, porque o 0 à esquerda no número não tem valor. Então, no 24 ou 024 é a mesma coisa. Então, esse daqui não é um número de 3 algarismos. Ele é um número de 2, porque o 0 não tem valor nenhum. Então, eu tenho aqui uma restrição. Olha a importância. Na casinha da centena não pode aparecer 0. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos algarismos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. 7 algarismos aí que eu vou poder usar. Só que na casa da centena, o 0 não pode entrar. Então, quanto desses 7 algarismos podem aparecer aqui na casinha da centena? 6 algarismos. Qualquer um desses 6 aqui podem aparecer aqui. Cuidado, esse 6 não é esse, hein? Esse aqui é o algarismo 6. Isso aqui é possibilidade. São 6 possibilidades. 6 possibilidades de aparecer um algarismo aqui. Quem são esses algarismos? Pode ser o número 1, pode ser o número 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6. É a mesma história daqui. Pode ser o V ou pode ser o F. Então aqui pode ser qualquer um desses 6 aqui menos o 0. Na segunda aqui da dezena, o 0 pode aparecer. E não só ele, né? Todos os outros podem aparecer, porque ele não disse que tem que ser distintos, que tem que ser tudo algarismos diferentes. Ele não fala isso. Se ele não fala isso, pode aparecer números iguais. Então eu tenho ao todo 7 possibilidades. Qualquer um dos 7 que estão aqui pode aparecer aqui. E na da unidade também, qualquer um dos 7 pode aparecer aqui. Pelo princípio multiplicativo, multiplicamos as possibilidades. Olha, eu não estou multiplicando tanto que você olha aqui, ó, 7. Não existe número 7 aqui. Esse 7 é a quantidade de algarismos. Esse 6 é a quantidade de algarismos, menos o 0. Então, aqui eu tenho que 6 vezes 7 é 42, vezes 7. 7 vezes 42 vai dar 14, vai 1, e 28 com 1, 29. Então, eu tenho 294 números que podem ser formados com esses algarismos. Olha que fácil. 249 números. Professor, 4 números. Professor, mas quem são esses números? Não interessa, a matemática não quer saber quem são. Ela só quer que você calcule quantidade, as possibilidades que eu tenho. Isso é uma análise combinatória. Ela não quer que você fique montando. Não precisa você ter que montar os 294 números. Você não é computador. Então, larga isso para lá. Vamos agora ao 4, para a gente começar a entender bem esse negócio de números aí. Isso é o que muita gente se perde aqui, ó. Acha que o número que tem que vir aqui é esses aqui. Não, é a quantidade deles que tem que vir aqui. Com os algarismos do exercício 3, ou seja, com esses 7 algarismos, determine quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar. E agora eu tenho mais restrições, hein? Ó, tem que ser números diferentes, algarismos diferentes, perdão. O número formado tem que ser ímpar e eles têm que ser com 3 algarismos. Então vamos lá.
3 algarismos. Tá aqui. Pronto. Unidade, dezena e centena. Vamos lá, nós já sabemos que na centena não pode ter o zero. São 6 possibilidades. Só que tem um detalhe. Eu tenho uma restrição aqui, não pode ter o zero, mas eu tenho uma restrição aqui. Aqui, a última casa é que determina se um número será ímpar ou par. Então, o número 245, apesar dele ter o 2 e o 4, que são algarismos pares, quem termina o número é um algarismo ímpar. Então, esse número todo é considerado ímpar. O número 132. 1 e o 3 é ímpar, mas quem manda é o último. O último é par, então esse número todo é um número par. Então, nessa última casa aqui, ó, não pode aparecer, quer dizer, só pode aparecer os algarismos que são ímpares. O 1, o 3 e o 5. O 1, o 3 e o 5. E aqui não pode aparecer o zero. Então, o que a gente vai fazer? Por onde eu começo, professor? Por aqui ou por aqui? Sempre nós começamos pela restrição. Quando tem mais de uma restrição, a gente pega aquela que é mais abrangente, aquela que é maior. Então, essa daqui é maior. Essa daqui preciso de mais informações. Então, quantos números eu posso escolher desses 7 que vai tornar o meu número formado aqui um número ímpar? Ele terá que terminar em 1, 3 ou 5. Quantas possibilidades eu tenho para ele terminar em 1, 3 ou 5? 3 possibilidades aqui, ó. 1, 2, 3. Só pode ser um desses 3 nessa última casa. Olha que fácil. Agora vamos aqui para a primeira casa. Não pode ter o zero. Então eu tenho 7 algarismos, sobraram 6. Ah, então eu vou colocar 6 aqui. Calma. Por que você vai colocar 6? Ah, porque eu tirei o zero. Só que olha aqui essa informação, ó. Distintos, não pode repetir. Então, se já saiu um número 1 aqui, por exemplo, nessa última casa, que ele é ímpar, ele não pode aparecer aqui na primeira. Ou, se já saiu o 3, ele não pode aparecer na primeira. Se já saiu o 5, ele também não pode. Então, eu não posso colocar o número 0, o algarismo 0, e nem o algarismo que já saiu. Então, eu tenho que tirar 2 algarismos. Professor, mas eu não sei qual saiu. Não importa, você vai tirar. É só possibilidade, você não está montando os números. Então, eu tenho 7, vou tirar 2, ficam 5 ainda. Então, qualquer um dos outros 5 pode aparecer aqui. Ótimo. Agora, vamos para a do meio. No meio, eu tenho 7 possibilidades. Qualquer um deles pode aparecer aqui. Não tem restrição nenhuma. O 0 pode, os outros podem. Só que tem uma restrição aqui, ó. Tem que ser distinto, tem que ser diferente do que caiu aqui e do que caiu aqui. Então, se eu tenho 7 algarismos, eu tenho que tirar 2 que já saíram, sobraram 5 algarismos. E aí, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 3, né? Vai dar quanto? 75 números distintos aqui, ó. Números ímpares. 75 números ímpares com algarismos distintos. Beleza? Pessoal, isso é treino, tem que treinar muito, hein? Nos vemos na próxima aula, dá um joinha aí embaixo, vamos assistir a aulinha, que a próxima vai ter mais exercícios para a gente poder entender isso.